finalmente, vamos chegar aqui na parte de funcionamento. Certo? Eu vou falar das duas variações de amortecedores hidráulicos, certo? Todos eles funcionam seguindo o mesmo princípio, como eu já falei antes. A diferença é a presença, é a quantidade de cilindros que tem. Lembra que eu falei lá nos tipos, que eu tenho um amortecedor que é só um cilindro, eu tenho um amortecedor que são 2 cilindros no mesmo corpo, eles são até mais largos, que é o de ação simples e o de dupla ação. Então vamos falar aqui do de ação simples, certo? Essa fotinha dele, olha aqui, essa foto aqui já é mais didática, né? Eu tenho aqui o fluido de um lado, o fluido do outro, eu tenho aqui as minhas válvulas, eu tenho um pistão, bem didático essa foto, pistão aqui ligado à roda, né? Pela posição que ele está desenhado aqui, né? Tenho aqui o pistão flutuante com gás, né? Para evitar cavitação, gás de alta pressão, né? Então vamos lá. O amortecedor está conectado à suspensão, carroceria. O movimento da roda é vertical, portanto, a parte do amortecedor ligado à suspensão vai se deslocar praticamente verticalmente, né? Se ele for inclinado, vai ter esse movimento, ele não vai ser só vertical, ele vai ser um pouco, ele vai ser um movimento inclinado, né? Então, é como a gente falou lá na parte de amortecedores estruturais, né? Então, o pistão começa a comprimir o óleo até o fundo do amortecedor, formando a câmara de compressão. Essa pressão atinge um valor determinado, né, que é o valor que a válvula de compressão abre, né, libera o fluido através do orifício calibrado que comunica as duas câmeras. Está aqui o orifício calibrado, certo? Qual é a dessas válvulas, Anderson? Está aqui, vai ser a que vai comprimir e vai abrir, vai ser essa daqui, ó. Só pelo esse esqueminha, aqui está como se aqui a pressão vai superar a força do elemento vedante do orifício, que vai abrir e deixar o fluido passar, certo? E tá aqui. Quando a pressão atinge determinado valor para a abertura, esta libera a passagem que comunica as duas câmaras. O óleo passa para a câmara, a gente chama de câmara de tração também, né? Com bastante resistência. Lembra que eu falei do atrito, de escoamento, né? Devido ao pequeno orifício. Certo? Neste ponto, o movimento da suspensão é controlado, ou seja, é aí que o amortecimento acontece. A roda supera o obstáculo e desce, ou seja, agora o amortecedor ele vai estender. Certo? Os componentes do amortecedor passam a realizar um movimento de extensão. O pistão pode ser, empurra o óleo que passou para a câmara de tração, que é a câmara abaixo, essa câmara aqui, certo? Ele vai empurrar para cima do amortecedor, ou seja, agora eu vou fazer o inverso, né? Eu vou comprimir o óleo que está ali embaixo para ele passar para o outro lado quando a válvula abrir. Isso significa que a roda vai levar um tempo para voltar à sua posição inicial. Isso após passar pelo pequeno aclive. Isso é um fator muito importante, eu vou já comentar por quê. Certo? O veículo vai ter uma resposta um pouco mais lenta, embora a supressão das oscilações seja bastante efetiva. No movimento de extensão, o pistão começa a deixar o fundo do amortecedor. Nesse momento, cria-se uma zona de baixa pressão logo à frente do pistão. Esse cenário é ideal para que a cavitação ocorra, pois quando o pistão faz movimentos muito rápidos, o ar contido se mistura com óleo e forma as bolinhas. As bolhas de cavitação passam facilmente pelos orifícios e aí o amortecedor ele perde um pouco da capacidade de amortecimento dele, né? Para reduzir isso, os amortecedores de ação simples incluem um pistão extra chamado pistão flutuante, que é esse que a gente vê aqui em cima. Este separa a câmara de compressão de uma câmara de gás, geralmente o próprio ar ou o nitrogênio, como a gente viu lá em cima. E aí o que acontece? O gás exerce no óleo uma pressão extra para que esse acompanhe o movimento de extensão do amortecedor. Ou seja, lembra que eu falei dos movimentos muito rápidos, até citei o motor, sabe, que expande e contrai muito rapidamente. E nesse deslocamento, um pouco a inércia do óleo em acompanhar o pistão acaba criando essa
diferença de pressão, essas bolhas ali, pronto, esse pistão extra, ele está sob a ação do gás pressurizado e ele fica empurrando o óleo. Quando o pistão se movimenta muito rápido e ele vai descer e o óleo tende a não acompanhar, o óleo está sob a pressão do pistão extra, aquele pistão que está sob a ação do gás, ou seja, ele é empurrado junto. E aí eu consigo reduzir a cavitação. Por isso que esses amortecedores eles têm um menor índice de cavitação. Aí agora eu tenho de duplação. Olha aqui, os 2 cilindros, eu tenho outra válvula, aqui o fluido na câmara externa, o fluido na câmara interna, retentor aqui. Agora eu tenho esse amortecedor acionado por cima, né? Então vamos ver. Possui funcionamento semelhante, certo? Agora, quando a roda passa por uma imperfeição, ela é erguida, né? Ou seja, um movimento vertical para cima, o pistão está ligado à estrutura. Agora, olha só, o pistão ele vai descer, certo? Né? Ele desce comprimindo o óleo à sua frente. Aqui, ele vai descer comprimindo o óleo até aqui, ó. Certo? À medida que o óleo vai sendo comprimido, a pressão interna sobe. No momento que essa pressão atinge o valor de abertura da válvula de compressão, esta abre e permite que o óleo escape pelo pequeno orifício que foi destapado. Aqui, ó. Vai escapar por esse orifício aqui. O pistão desloca por suas válvulas o volume de óleo referente ao seu deslocamento. No momento da compressão, uma das válvulas inferiores do amortecedor cede à pressão atingida e abre. O óleo do amortecedor escoa para o cilindro externo. Dessa forma, eu confundi aqui. Essa primeira válvula que abre não é essa daqui. Mas eu ainda tenho pressão suficiente, né? O pistão ainda está chegando aqui embaixo, então ele vai abrir essa e aí aquele remanescente vai escoar para cá. Ou seja, eu vou continuar tendo óleo nas duas câmaras, ou nos dois cilindros, certo? No momento da compressão, uma das válvulas inferiores do amortecedor cede, a pressão é atingida e abre. O óleo do amortecedor então escoa para o cilindro externo. Dessa forma, o amortecimento é obtido pela resistência do óleo ao passar pelo orifício da válvula inferior. Olha aqui, ele aqui, estático, bump. Bump é o movimento de compressão do amortecedor, tá? Rebound é o movimento de extensão. Quando a roda supera a imperfeição da pista e retorna à sua posição inicial, ou seja, está ocorrendo rebound, ou seja, expansão. Certo? O pistão sobe, passando a comprimir o óleo que passou para o outro lado, para a câmara de tração. Eu tenho a câmara de compressão, tenho a câmara de tração. Certo? Neste momento, a pressão começa a aumentar na câmara de tração e reduzir na câmara de compressão. Uma das válvulas inferiores abre, permitindo que o óleo anteriormente empurrado passe para a câmara de compressão para compensar a variação de volume naquele ponto e evitar a cavitação. O óleo no cilindro externo é pressionado pelo gás, também contido ali. Certo? Eu tenho um gás aqui, ó. Vai ajudar também a empurrar o óleo de volta para cá. Com o aumento da pressão na câmara de tração, a pressão limite para a válvula de extensão atingida, esta abre e permite que o óleo na câmara de tração passe para a câmara de compressão, para cá. Certo? Ele volta para cá. Sai daqui, volta para cá. No caso de amortecedores de duplação, a resistência, olha, lembra que eu falei lá da diferença do movimento de compressão, da velocidade do movimento de compressão para a velocidade do movimento de extensão? Vamos falar disso agora. No caso dos amortecedores de duplação, a resistência para a extensão é semelhante à resistência para a compressão. Ou seja, o tempo que ele leva para comprimir é praticamente o mesmo que ele leva para estender. O resultado é uma resposta mais rápida por parte do amortecedor ao retorno da mola.
A sensação é de um veículo com respostas prontas, ágil, esperto nas curvas. Lembra que eu falei no começo do artigo que dizer que amortecedor é só para amortecer vibração é muito pouco? É disso que eu estou falando. O que é o movimento de compressão e de expansão do amortecedor? Por que seria interessante eu ter eles com a velocidade, né, igual, né, para acompanhar a superfície? Às vezes, o teu amortecedor ele é muito simples, então ele tem uma compressão, tem uma capacidade de compressão rápida, mas na hora de expandir demora. E aí já passou a oscilação, já passou o aclivezinho e a roda ainda está voltando, ou seja, isso ajuda no contato do pneu com a pista. Então, por isso que você tem carros que têm respostas mais ágeis quando você troca os amortecedores dele para amortecedores esportivos, né? Então você consegue ter um carro mais espertinho, né? É por isso, por causa desse tempo, né?